Bom dia, tá começando mais um episódio da Loléria, seu podcast jurídico direto, prático e sem juridiquês. Eu sou o Victor. E eu sou a Cibele, bora pra essa terça-feira. E hoje, no Direito Civil, o STJ fixou tese em repetitivo. Corretor, em regra, não responde por inadimplento da construtora. E no Constitucional, o ministro Edson Fachin defendeu um código de conduta no STF e alertou: ou o tribunal se autolimita ou pode vir limitação externa. No tributário, os créditos de PIS e COFINS no varejo seguem sem pacificação e entram no radar da transição da reforma do consumo. E no penal, a Polícia Civil do Rio instaurou inquérito por suspeita de importunação sexual envolvendo ex-participante do BBB 26. E no imobiliário, o TJSP reforçou um ponto prático: vistoria final unilateral sem presença do inquilino não basta sozinha para cobrar danos e multa no fim do aluguel. E o comentário de hoje é da Luzilene Vieira, que falou assim: eu não havia notado quanto tempo já tinha se passado desde o desastre de Brumadinho. Imagino que essas famílias não estão em paz até hoje. Pois é, né? Inclusive, uma infeliz coincidência, porque esses dias, ontem, durante a noite, uma estrutura da Vale se rompeu na região de Congonhas e Ouro Preto, né? Não tão grave igual aconteceu no Brumadinho, mas também uma negligência que com certeza vai ter impactos ambientais e em breve a gente vai ver também o desenrolar dessa questão. E passando só para lembrar que hoje, às 11 horas, sai o segundo episódio do podcast Após a Graduação e a gente também já tem um sorteio de quem ganhou o kit caneca e café. E é gente que acompanha o podcast aqui que ganhou também. Então não deixa de escutar também o segundo episódio e comentar por lá que toda semana também vai ter sorteio no Após a Graduação. Então pega o seu café, coloca o fone e vamos entender como essas decisões estão moldando o direito no Brasil. E vamos começar com o direito civil. A segunda sessão do STJ, no rito dos repetitivos tema 1173, fixou por unanimidade que o corretor de imóveis, pessoa física ou jurídica, não responde como regra por danos ao consumidor decorrentes do inadimplento da construtora ou incorporadora no contrato de promessa de compra e venda. Por ser precedente qualificado, a tese deve orientar juízes e tribunais em casos semelhantes, conforme o artigo 927 do CPC. O caso paradigma foi o recurso especial 2.008.542. Uma corretora buscava afastar a condenação solidária imposta pelo TJRJ. Na origem, ela havia sido condenada junto com a construtora a devolver integralmente valores pagos por consumidores por descumprimento contratual ligado ao empreendimento. No voto condutor, o ministro Raul Araújo destacou que a atuação típica do corretor é intermediar o negócio e receber a comissão. Paga a corretagem, a obrigação do corretor se encerra e ele não tem vínculo com a entrega do imóvel, conclusão da obra ou cumprimento das obrigações da construtora ou incorporadora. E por isso não integra, em regra, a cadeia de fornecimento do imóvel para responsabilização por atrasos, defeitos ou outras hipóteses de inadimplento atribuíveis à obra. O STJ, porém, delimitou exceções. Pode haver responsabilização se houver envolvimento direto em incorporação e construção, integração ao mesmo grupo econômico ou confusão ou desvio patrimonial em benefício do corretor. Também lembrou que o corretor pode atuar como incorporador nos casos do artigo 31 da Lei 4.591 de 1964. E nesse caso, a responsabilidade decorre da participação no empreendimento, não da corretagem. Sabe aquele checklist do começo de ano que a gente faz todo empolgado e esquece em fevereiro? A edição especial da Loléria de domingo foi direta. Manter contratos e clientes em dia não é tarefa de janeiro, é rotina, consistência e relacionamento. E isso muda tudo na prática. Os dados citados mostram que 91% dos departamentos jurídicos já trocaram de escritório por insatisfação. Ou seja, não é só técnica que importa, é experiência, percepção de valor e confiança no dia a dia. Por isso, a Contractor vai fazer um evento exclusivo no dia 4 de fevereiro, às 11 horas, com Katsurei Machado, referência no Legal CX Report, para falar de como sair do apagar incêndio e entrar na era da experiência personalizada. E tem um dado que amarra tudo isso. 75% dos clientes dizem que aceitariam pagar mais quando percebem valor de verdade. E se você atua com direito empresarial, já garante sua vaga na live da Legal CX e pega o checklist bônus. O link tá aqui na descrição.
Então vamos voltar com o direito constitucional. O presidente do STF, ministro Edson Fachin, defendeu a criação de um código de conduta para ministros e alertou que, se o tribunal não se autorregular, pode sofrer limitação externa imposta por outro poder. A fala foi em entrevista ao Estado de São Paulo, repercutida nesta segunda-feira. Ele afirmou que o debate envolve parâmetros éticos, além da atividade jurisdicional, alcançando atos institucionais e comportamentos com impacto na imagem e na confiança pública. Disse também que a LOMAN, a Lei Orgânica da Magistratura Nacional, já prevê deveres e vedações, mas que o STF pode adotar regras internas mais específicas conforme o consenso e viabilidade. Fachin disse que o tema está no início e gira em duas perguntas: se o código é necessário e se as regras seriam exequíveis. Reconheceu que há ministros que preferem adiar por ser ano eleitoral, mas advertiu que a inércia pode abrir espaço para intervenções externas, citando experiências internacionais e mencionando Polônia, Hungria e México. Entre os eixos, destacou transparência, inclusive quanto a familiares de magistrados na advocacia, com publicidade sobre atuação e eventuais conexões com causas e partes. Ele disse que um código só funciona com mudança de cultura, não moralismo. Negou o risco concreto de impeachment e mencionou desgaste institucional, afirmando que o STF nem sempre se ajuda, citando a ampliação do foro, decisão em que já disse ter ficado vencido. E vamos com o direito tributário. A discussão sobre o direito de varejistas aproveitarem créditos de PIS/COFINS ligados a insumos segue sem solução uniforme no judiciário e na esfera administrativa, e tende a atravessar a transição da reforma do consumo. No regime não cumulativo, o crédito pode reduzir o custo efetivo das contribuições, mas depende de enquadrar certos gastos, como geradores de crédito. O marco mais citado é o tema 779 do STJ, julgado no recurso especial 1.221.170 PR, que fixou que insumo deve ser aferido por essencialidade ou relevância, ou seja, pela imprescindibilidade ou pela importância do bem ou serviço para a atividade econômica. Mas o julgamento não resolveu de forma expressa como esses critérios se aplicam no comércio, especialmente ao varejo que revende mercadorias. Na prática, isso mantém interpretações divergentes. Contribuintes defendem aplicar essencialidade e relevância às rotinas do varejo, buscando crédito sobre despesas necessárias ao funcionamento da atividade. Do outro lado, há histórico de posições restritivas da administração tributária quanto ao creditamento na revenda, o que alimenta autuações, impugnações e ações judiciais. Esse contencioso agora convive com o calendário da reforma. A EC 132 de 2023 criou a CBS e IBS com implantação gradual, e 2026 marca a fase de testes com alíquotas reduzidas e compensação com o que seria devido de PIS e COFINS no período. A LC 214 de 2025 estrutura um novo modelo. Ainda assim, discussões pendentes sobre créditos de PIS/COFINS podem continuar para períodos anteriores e para tratar saldos e efeitos patrimoniais reconhecidos em decisões administrativas ou judiciais. E vamos agora com o direito penal. A Polícia Civil do Rio instaurou um inquérito para apurar suspeita de importunação sexual envolvendo o ex-participante do BBB 26, Pedro Henrique, a partir de cenas exibidas no reality. A investigação está com a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, de Jacarepaguá, que informou que ele será chamado para depor, mas ainda sem data marcada. Ou seja, a fase inicial segue sem intimação efetivada no que foi divulgado. A apuração foi aberta após repercussão do episódio e é um exemplo de investigação que pode começar por notícia de fato, quando a autoridade toma conhecimento por meios públicos e avalia diligências para verificar autoria e materialidade, como coleta de imagens e oitivas. No ponto jurídico, importunação sexual é crime incluído pela Lei 13.718 de 2018, no artigo 215-A do Código Penal. Em termos simples, envolve praticar, sem anuência da vítima, ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro, com pena de reclusão. O enquadramento depende da análise do comportamento, do contexto e das provas disponíveis. O fato da oitiva ainda não ter data pública reforça que, mesmo com grande exposição, atos como intimação e coleta de provas seguem tramitação de agenda da unidade, sem indicar por si só o desfecho. A instauração pode gerar desdobramentos na esfera criminal, com diligências, eventual indiciamento e envio ao Ministério Público para decidir entre denúncia ou arquivamento, e também na civil, com possível discussão de reparação por danos conforme o que for apurado. E vamos com o direito imobiliário. A 35ª Câmara de Direito Privado do TJSP reformou uma condenação contra locatários e concluiu que a vistoria final feita sem
a presença dos inquilinos não tem por si só força probatória suficiente para embasar cobrança de reparos e multa contratual. No caso, a proprietária alegou que o imóvel foi devolvido em estado lastimável e pediu ressarcimento por consertos e recomposição do bem. Em primeira instância, os locatários tinham sido condenados a pagar R$ 19.254,17 por despesas e mais uma multa equivalente a 3 meses de aluguel, que era de R$ 4.600 por mês, totalizando R$ 13.800. No reexame, porém, o TJSP julgou os pedidos improcedentes em acórdão relatado pelo desembargador Gilson Delgado Miranda. O tribunal partiu do dever do locatário de devolver o imóvel no estado em que recebeu, ressalvadas as deteriorações do uso normal, como prevê a lei do inquilinato. A responsabilidade, portanto, fica restrita ao que excede o desgaste ordinário e possa ser atribuído a mau uso, negligência ou uso anormal. Como a distinção entre desgaste natural e dano indenizável exige comparação, a Câmara destacou a importância da vistoria de saída em confronto com a vistoria de entrada e afirmou que, para ter valor probatório, o ato precisa assegurar contraditório mínimo com acompanhamento do locatário para eventual impugnação. No processo, o TJSP apontou algumas fragilidades. O único laudo juntado era o de entrada, sem assinatura e com indicação de locatário que não correspondia às partes, e não havia laudo bilateral de vistoria final. Por isso, fotos e recibos apresentados pela proprietária foram considerados insuficientes para comprovar as avarias e que elas decorreram de mau uso durante a locação. E agora a gente vai fazer um giro pelas principais matérias constitucionais e administrativas. O ministro Alexandre de Moraes determinou que o 19º Batalhão da PMDF encaminhe ao STF em 5 dias um relatório completo e datado sobre a rotina de Jair Bolsonaro na Papudinha, incluindo visitas, atendimento de saúde, atividades e demais ocorrências para fins de supervisão da custódia. A carteira de identidade nacional, que adota o CPF como identificador único e pode ser física ou digital, tem sido mais demandada em embarques, mas isso nem sempre implica exigência normativa exclusiva. O RG permanece válido até 28/2/2032, com transição gradual. Manifestação do diretor executivo da Transparência Internacional Brasil criticou a nota do presidente do STF, Edson Fachin, que defendeu a atuação de Dias Toffoli na relatoria de inquérito sobre suspeitas ligadas ao caso Master. O episódio expõe tensão entre defesa institucional e cobrança por autorregulação, integridade e transparência. O TJSP divulgou orientações para eleições internas que preencherão 3 vagas no órgão especial e uma no TRE-SP, com votação marcada para 5/3/2026. As inscrições ocorrerão de 3 a 12 de fevereiro até às 16 horas via sistema eletrônico. Então é isso, a gente vai chegando ao fim de mais uma edição e muito obrigado por ter ficado com a gente até aqui. Muito obrigado a todos que comentaram na edição passada e bateu o ponto aqui com a gente. O Leonesser, Reinaldo, Rosângela, Luzilene, Gisele, Douglas, Lilian, Natana, Jéssica Bordim e Laitarde. Muito obrigado a todos que comentaram. Inclusive, quem ganhou a caneca lá na pós-graduação também está comentando aqui no podcast, viu? E não esquece de seguir a gente no seu agregador de podcast favorito, ativar as notificações e também avaliar com 5 estrelas. Não deixe de se inscrever na nossa newsletter jurídica, ela é gratuita e o link tá aqui na descrição. Compartilha também esse episódio lá nos seus stories e marca a gente no @law.letter. Então é isso, se cuida, bom estudo e bom trabalho por aí.